Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Qualquer um que se considera de direita, seja liberal ou conservador, por mais anti-bolsonarista que seja, se deixar de lado as paixões políticas e fazer uma análise fria acerca do candidato Sérgio Moro, se analisar as suas palavras, opiniões e atos, chegará à inescapável conclusão de que se trata de um político idêntico a qualquer tucano. Inclusive, ano que vem tem tudo para ser o pior desempenho do PSDB em uma eleição presidencial. E não importa quem dispute pela legenda, seja o Dória ou seja o Leite. Justamente porque o eleitor do PSDB vai votar no Moro. O ex-juiz não é de direita, nunca foi. E nem adianta vir com essa provocação de que ele virou esquerdista depois que saiu do governo. Não, senhor. Pode pegar aí qualquer vídeo meu das antigas e verá que eu sempre deixei claro que Moro é de centro-esquerda. Veja bem, estamos falando de um sujeito que é contra o armamento civil, que defendeu o aborto em sua tese de doutorado. Para quem não sabe, sua tese foi sobre a decisão da Suprema Corte Americana no caso Roe versus Wade, um marco para os juristas defensores do aborto, pois o desfecho do caso criou a brecha para que o mesmo fosse legalizado nos Estados Unidos. Quando era ministro da Justiça, Moro nomeou Ilona Zabó para o Conselho de Políticas Criminais. A senhora Ilona é uma notória defensora das pautas progressistas, como ideologia de gênero, legalização das drogas, aborto, etc. E o próprio MBL, que hoje está ancorado na cacunda do ex-juiz, não me deixa mentir. O Society é a maior financiadora global de movimentos e iniciativas de esquerda. É bancada pelo famosíssimo George Soros. Nada do que eu estou falando aqui o MBL já não abordou muito em 2017, quando a gente foi para o debate público contra essa moça. Ela é ligada a todo aquele universo de fact-checkings, jornalistas isso, jornalista aquilo, Leonardo Sakamoto. É aquela turma da esquerda progressista que tem ligações muito próximas da esquerda internacional, recebe um funding muito especial. E aí, essa mulher que jantou com Soros, vou botar aqui, ó, que faz esse trabalho pernicioso, ela está agora neste conselho tratando de questões penitenciárias com o Sérgio Moro. Eu tive aqui eu tomei a liberdade de procurar quem são os financiadores do Instituto Igarapé, né? E eles são muito transparentes nisso, até porque recebem dinheiro de fora. E veja só, dentre os financiadores está aqui a Open Society Foundation, do senhor George Soros, né? É bancada lá. E aí o que acontece? Esta mulher está hoje colocada neste conselho pelo ministro Sérgio Moro. Isso foi uma decisão tomada pelo ministro Sérgio Moro e que agora está publicada no Diário Oficial. Mas continuando, quando era ministro, Moro foi a favor de que durante a quarentena, trabalhadores fossem algemados nas ruas e nas praias como se fossem marginais. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Foi ele quem criou, juntamente com o Mandetta, a bendita Lei 13.979, a lei da pandemia que dá respaldo para a vacinação obrigatória, entre outras imposições sanitárias. Lei essa que Bolsonaro, influenciado pelos seus ministros, fez a cagada de assinar. Moro também não se contrapôs aos juízes que determinaram a soltura de milhares de presos durante a pandemia e ainda aprovou a compra de milhares de tablets para que os que continuavam presos mantivessem contato com suas famílias. Nos primeiros meses de governo, sendo ele anti-armamento civil, contribuiu para desidratar o decreto de armas do presidente, sabendo que essa era uma de suas principais plataformas de campanha. Depois que foi obrigado a tirar Ilona Zabó do cargo por conta da pressão popular, nomeou Gisele, a nora da Miriam Leitão, como assessora de comunicação da sua pasta. E um belo dia resolveu chamar Leandro Carnal, um notório progressista e ferrenho crítico do governo, para palestrar dentro do ministério. E o homem de confiança de Sérgio Moro na Polícia Federal que Bolsonaro queria substituir era o Maurício Valeixo,
Sobre seu comando, a PF concluiu que Glenn Greenwald era inocente no caso dos hackers, assim como concluiu que o atentado de Adélio Bispo contra a vida de Bolsonaro não teve um mandante. A verdade é que, como ministro da Justiça, o único grande feito de Moro foi a transferência de líderes do PCC de unidades prisionais de São Paulo para presídios federais. E ele mesmo assume que tem que dividir o mérito dessa operação com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Mas enfim, para quem não se lembra, Sérgio Moro, antes de abandonar seu cargo no governo, organizou, sem o presidente saber, uma coletiva de imprensa para anunciar sua demissão. Só que parte do discurso que ele leu durante a coletiva já havia sido misteriosamente divulgado pelo jornal O Globo 10 minutos antes de começar a mesma. Bom, na coletiva o ex-ministro acusou Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. O Brasil todo ficou perplexo ao saber da boca do homem que comandou a Lava Jato que o presidente interferia na PF desde o início do seu mandato como ministro. Uma acusação seríssima, que depois, como o Brasil todo viu, ele não conseguiu provar. Ao perceber a besteira que disse no pronunciamento, no caso, uma nítida declaração de que havia prevaricado, no dia seguinte à coletiva, ele já começou a voltar atrás das próprias acusações, dizendo que as interferências começaram no dia 12 de março, ou seja, um mês antes da coletiva, e não desde que assumiu o cargo, como havia declarado no dia anterior. Na tal print que supostamente provaria a interferência de Bolsonaro na PF, Moro pegou o trecho de uma conversa sigilosa onde o presidente dizia que a PF estava na cola de seus filhos e que por isso queria usar de sua prerrogativa de presidente para trocar o comando da PF. O link da matéria do antagonista que Bolsonaro enviou nessa conversa era sobre o inquérito das fake news, investigação inconstitucional conduzido pelo STF, investigação que como nós sabemos, não apura corrupção ou desvio de verba pública, mas que apura memes nas redes sociais. Ou seja, Moro, como um bom covarde, resolveu abandonar o país em meio a uma crise planetária sem precedentes e fez isso se utilizando de narrativas falsas para criar um colapso institucional. Tudo leva a crer que seu único objetivo era minar as forças do seu principal concorrente no pleito presidencial no ano que vem. E agora, ao entrar de cabeça para a política partidária, o ex-juiz também traiu o seu discurso e traiu o combate à corrupção que sempre foi a sua principal bandeira. Traiu seu discurso porque ele sempre garantiu que jamais entraria na política. Traiu o combate à corrupção porque reforçou o falso discurso da esquerda de que a Lava Jato era uma ação política e não o devido processo legal. E como se não bastasse, como ex-homem da justiça jamais deu um pio sobre as inconstitucionalidades do STF. Resumindo, Sérgio Moro como juiz, independente de suas motivações, de fato foi um herói nacional. Mas como ministro de Estado se revelou um rato de armazém. E agora, como presidenciável, representa a submissão do Brasil à Agenda 2030 da ONU e representa, sobretudo, a volta do teatro das tesouras. E até seus apoiadores sabem disso. Nossa, vai questionar o Moro? Sim! Eu até tenho uma teoria sobre o Moro aqui. Ele nunca deixou isso explícito, mas até pela proximidade dele com o Aécio Neves e tal, mas não me surpreenderia se o Sérgio Moro um dia falasse eu sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda. Tem uma pesquisa, não lembro os dados exatos agora, no Ministério Público, onde mostra ali que, 90% se consideravam de centro-esquerda, tipo 8,5% se consideravam de esquerda, aquela partezinha ali indefinida, e não tinha ninguém que se definisse de direita. Então, assim, Lava Jato, Ministério Público, operações, esses caras são de esquerda. Tá? Olha só. A gente viu a postura ali do Ministério da Justiça, o próprio Sérgio Moro na questão do desarmamento, que foi um tema, preste atenção, mexer no Estatuto do Desarmamento foi tema central na campanha do Jair Bolsonaro. É uma das teses que o elegeram como presidente. É um tema que deveria ter sido respeitado. Aí o Bolsonaro foi eleito e depois da eleição ele colocou o Moro. Só que ele não sabia qual o passado, qual o histórico do Moro. O Moro nunca foi de direita. A Lava Jato não é de direita. Os procuradores da Lava Jato, em especial aquele Barbichinha e o Dallagnol, são bem de esquerda.
O Moro, como professor na UFPR, nunca foi um cara de direita. O Moro nunca foi de direita. O Moro nunca foi de direita. Isso apenas prova a hipocrisia desses caras que nunca tiveram um menor compromisso com as pautas que dizem defender. Estão nessa única e exclusivamente por um projeto de poder. Bom, mas para finalizar eu te pergunto, o que difere a plataforma eleitoral de Sérgio Moro das outras defendidas pelos demais representantes da tal terceira via? Absolutamente nada. E digo mais, na minha opinião, o ex-juiz está ainda mais à esquerda do que o Eduardo Leite, por exemplo. A realidade é que quem é liberal ou conservador de verdade e entende de fato o que esses posicionamentos significam, não tem como cogitar votar em Sérgio Moro em um primeiro turno tendo Bolsonaro na disputa, mesmo com todos os problemas do atual governo. Até porque esses problemas não seriam resolvidos pelo ex-juiz. Pelo contrário, só se intensificariam. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E lembrando que estamos no Black November da minha biblioteca. Todos os livros estão praticamente a preço de custo. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Dá uma conferida aí nessas dicas de leitura. Pessoal, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!